Nasci em São Paulo, no distrito de Cidade Ademar. Nasci e resido aqui já faz uns 31 anos. Parte da minha família é de Pernambuco e a outra parte é da Bahia. Todo mundo que nasce na minha família já nasce pelo menos sabendo o que o vereador ele faz e sabendo que não pode ser vendido, que o cara te dá uma cesta básica, você vai votar no cara. Compreendo como família toda a árvore genealógica da pessoa. E agora, se for contar só o núcleo familiar, que é a parte da família Margarina, aí são 4, que é o pai, mãe, meu irmão e eu. Mas se for contar com todo o resto, a árvore é grande, viu? Tenho primas de primeiro grau. Primos eu não tenho. Uma boa parte foi morto na ditadura e morreram justamente por conta da luta. No Nordeste, onde os coronéis dominavam, né, nunca aceitamos essa forma de fazer política. Foi nessa época que meu pai veio para São Paulo e o ABC tava aquele caldeirão, greve sempre, sempre pedindo por democracia. E sempre a polícia descendo o couro em todo mundo. Nem sei qual a idade que eu tinha, mas era bem pequena nessa época. Meu pai trabalhava de manobrista, que foi o que ele sempre trabalhou. Minha mãe não trabalhava, agora ela é babá. Minha mãe ficava aqui, eu brincava aqui. Era aqui que eu brincava, nessa rua. O mapa da desigualdade fala quantas bibliotecas tem em cada distrito, quantas casas de cultura tem. E aqui onde eu moro só viu 0, 0, 0, 0. Periferia tem um boteco. Igreja, boteca e cabeleireira aqui em cada esquina tem. Por isso que as igrejas evangélicas elas têm aumentado na periferia, porque elas têm ocupado o poder do Estado. O pastor é o teu médico, o psicólogo é que você não encontra. Então tudo que você tem para resolver é com o pastor que você resolve. Sou evangélico, mas eu estudava aqui no colégio de padres. Isso era em 92, então nós éramos minoria absoluta, era 5% da população. A gente apanhava, as pessoas atacavam pedra, as pessoas jogavam água quente. Você vê no que os evangélicos se tornaram, né? Esquecemos a nossa história e estamos cometendo o mesmo erro que cometeram com a gente. Pronto. Fiquei uns 6 meses desempregado. E aí eu consegui entrar na secretaria, justamente à frente LGBT, o secretário de assistência social, que foi quem mandou embora, para colocar as pessoas do MBL, né, do Movimento Brasil Livre. É complicado, né? Porque o militante não ganha dinheiro. Nunca fui namorador. É difícil para uma pessoa namorar comigo justamente por conta da Stronger. Agora eu devo estar com cerca de uns 60 filhos, né? Meu dia a dia é mexer no site da família, é olhar o WhatsApp, é resolver alguns pequenos problemas que acontecem com as pessoas, como alguém que é expulso de casa ou está com o aluguel atrasado. E faço a outra parte, que seria a parte da militância, que é justamente ir para a Câmara Municipal, ir para a Assembleia, discutir leis, discutir decretos. Antes de eu entrar nas famílias LGBTs, eu já estava pesquisando o que era esse fenômeno, porque na época você via todo moleque falando que era de alguma família, no Orkut, isso era uma coisa muito visível. Descobri que eram as travestis que acolhiam pessoas em casa na década de 60, de 70, e começou esse chamar de mãe, pai. Era um contexto muito complexo, porque nós vivíamos em plena ditadura militar, onde tinha as operações, aí pegava e levava elas para os manicômios, se praticava lobotomia. Por elas trabalharem no submundo e na prostituição, eles conseguiam se defender muito melhor como uma família LGBT do que uma pessoa sozinha. Existia esse movimento de família e as pessoas meio que não cataram, entendeu? Esse negócio meio sutil, quase né, invisível, mas elas tinham as famílias delas. Pode não ser na configuração de hoje. Brasão, logotipo, camisas, agora a modinha das bandeiras, bonde. Hoje em dia está um pouco mais avançado, que a coisa também muda, né? Tudo muda. A Stronger, como toda família, ela tem que começar dentro de uma outra família. E ela começou dentro da Uzumaki. Eu sempre falava para Thalita, eu só entro quando sair da Uzumaki. Nada contra os Uzumakis, mas os estilos de família são diferentes. E aí eu preferia o estilo da Stronger, que é um estilo bem mais democrático do que o Uzumaki. Eu me lembro que eu falei para Thalita, Thalita, eu quero entrar na Stronger, só que ela falou, você já tá dentro, nego. O Roberto já te anunciou já faz 3 meses como filho.
Quando você tá do lado de dentro, aí você percebe toda aquela coisa que as famílias fazem. Por exemplo, de 11 anos que tem Stronger, eu nunca vi nenhum Stronger se suicidar, não conheço também nenhum Valentino que se suicidou. Também quando as galera é massacrada, a gente vai em peso conversar. E aí, você é o cara que bate, viado, não é o cara que agride a travesti? Bate em todo mundo aqui, ó. Vamos ver se você bate. A Butler levou uma paulada. O Luiz que falou, tem que ver que notícia é essa. A mulher, ela foi agredida no aeroporto. Ela foi agredida. Vai embora, sua bruxa. A pessoa acha que nunca leu um livro da Butler na vida, só impulsionada por esses fundamentalistas e tudo mais. Aqui, ó, no Globo. O filósofo e escritora Judith Butler foi agredida no aeroporto de Congonhas. Ela é lésbica? Eu não sabia. Puta, mano, agora que eu vou falar que nós estamos querendo transformar as pessoas em viado mesmo. Ela levou uma placa de madeira nas costas. Ela foi parar na delegacia, ela fez um boletim de ocorrência por agressão. Você vê numa notícia dessa, você vê o perigo que esse MBL, que essa turma tá fazendo com o nosso povo, cara. Eles estão apostando no ódio. Isso mesmo, faz isso, tem que queimar a bruxa. Esses caras estão apostando na violência. A gente está vivendo em tempos que a gente não está tendo mais liberdade. Então é muito importante que a nossa família esteja unida em prol da construção de um movimento social que lute pela liberdade. A gente influencia os jovens a ocupar os espaços. A gente explica para ele qual é a direita, qual é a esquerda, qual é o centro, qual é a extrema, qual que não é. Aí qual é que ele se identifica, aí já é com ele. Tem pessoas na família que é bolsominion. É algo até surreal, mas vai votar no Bolsonaro. Tem outros que já não querem nem saber de votar. São anarquistas. O Roberto e a Stronger ele precisava de uma pessoa pluripartidária. Não adiantava só falar, eu sou Stronger. Ah, você é Stronger, e daí? Aí quando você começa a falar que você é o representante político, que você tem a carta branca para resolver aquela questão, aí a coisa muda. A família existe para uma militância, ela não existe só por um agrupamento. Ela existe por um motivo. Eu acho que de quase uma gangue de rua, era praticamente isso, que tinha que se defender de tanto de skinhead, de outras famílias, e tinha que se defender dos próprios problemas que a rua nos traz. E a gente fomos amadurecendo. O coletivo teve que se organizar internamente, e agora tivemos a ideia de ter uma ONG. A Stronger, ela é meio uma explosão cultural, ela é meio uma explosão política, uma explosão de militância, uma explosão social, ela é meio tudo misturado junto, né? Nós aproveitamos a parte que nós temos essa rede afetiva justamente para utilizar ela de uma forma política e lutar e conquistar espaços, justamente para a periferia. Porque não adianta você ter afetividade e você não ter emprego, você não ter cultura, você não ter saúde, você não ter nada. Eu acredito não só nas famílias LGBT, mas em qualquer lugar, qualquer grupo. Se os grupos eles não se adaptam ao país em questão, ao contexto total em questão, o grupo se ferra, cara. Está vivendo um contexto social que o Brasil voltou para a Idade Média. Isso aconteceu com a Butler. O que vai acontecer com gente que é pobre periférico?